Eu quero saudar a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero contar o meu sexto testemunho, mas antes de eu contar o meu sexto testemunho, eu quero ler o que está no Salmos, capítulo 23, versículo de 1 a 6, que a palavra de Deus diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pasto verdejante e leva-me para junto das águas de descanso, e refrigera a minha alma, e guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários e unge a minha cabeça com óleos e os meus cálices transbordam. Que a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Linda promessa do rei Davi. Davi disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi confiava em Deus. Davi, como foi lutar com o gigante Golias, a fé de Davi era suficiente. Davi era um jovenzinho e ele foi ungido pelo profeta Samuel para ser o rei de Israel. E Davi escreve agora o Salmo 23, no momento mais difícil, aonde seus inimigos, seus adversários cercavam Davi, procurando matá-lo. Mas o Senhor estava com Davi. E Davi era um homem, um rei, que buscava a Deus diariamente. Ele tinha uma comunhão com Deus. E Davi disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você quer confiar nesse pastor que Davi confiou? Jesus, ele é o nosso pastor. Jesus é o nosso guardador. E Davi confiava em Deus. Davi confiava que Deus livraria das mãos dos filisteus. Davi sempre foi uma pessoa que Deus o chamou para essa missão. Queridos irmãos, e o verso 6 é o que é o verso mais bonito. O voto que Davi faz a Deus está no verso 6. Que a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aonde fica a casa de Deus? A igreja, o templo. Davi prometeu a Deus que ele iria servir a Deus na sua casa. Queridos irmãos, lembre de Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temes e os livra. Não tenha medo. Você está passando talvez pelo vale da sombra e da morte. Faça como Davi. Busque a Deus. Busque e clame que Deus vai ouvir a tua voz. Eu vou dar o meu sexto testemunho. Ocorreu no dia 2 de janeiro do ano de 2000. Eu ia voltando para a igreja com meu pai e o meu vizinho chamado José. José era um rapaz, um homem casado, tinha uma filha, e ele não era cristão. Ele tinha visto o milagre que Deus tinha operado na minha vida na última sexta-feira do ano de 1999, onde ali Jesus me curou, onde ali Jesus me tocou e me curou, e me levantou da cama para eu não ficar em uma cadeira de roda. E naquele sábado eu fiz o trabalho missionário durante a tarde. Aí vim para casa, o sol estava se impondo, e eu vi José subindo a ladeira bêbado, para lá e para cá, pendendo para um lado e para outro. José chegou bem perto de mim, colocou as mãos no meu ombro e disse assim: um dia, se eu for ser crente, eu quero ser como você. Eu vi você acamado em cima de uma cama. Nós e os nossos vizinhos aqui na rua achavam que você ia morrer. Mas um dia, quando eu resolver ser crente, eu quero imitar e ter a sua fé que você tem. Naquele momento eu aproveitei a oportunidade, coloquei as mãos sobre o ombro do meu amigo José, meu vizinho, e disse: José, eu tenho um convite a te fazer. Primeiro, prometa a Deus e não a mim. Não beba amanhã, de jeito nenhum.
e vamos no domingo à noite para a igreja comigo. Não beba amanhã, José. E José disse, tudo bem, eu não vou beber. E José não bebeu naquele domingo, e quando foi no domingo de noite, eu tomei meu banho, me aprontei à tardezinha. Meu pai também se aprontou, eu fui ajudar meu pai a se aprontar, que meu pai era cego. E ali naquele momento passamos pela frente da casa de José, eu, meu pai, e chamamos o José como nosso convidado, como meu visitante para a igreja do Senhor. E naquele domingo, a minha esposa não pôde ir comigo, porque a minha filha estava dodói, a Sonete, tossindo muito, e aí ela não quis ir levar a menina no sereno. E aí nós começamos a caminhar para a igreja. E nós pegamos um atalho, irmão, dentro ali de um bairro, em Santa Cruz do Capibaribe, e ali nós atravessamos aquele bairro Malaquias, e naquele momento, quando nós chegamos, tinha uma rua que dava assim para lá, e eu ia atravessar essa aqui em frente. E naquele momento eu olhei para o lado esquerdo e percebi que ali vinha 2 jovens de bicicleta. Era um jovem bem alto, magro, ele vinha de bicicleta, a bicicleta vinha rápido, e eu parei para eles passar, para que eu pudesse guiar meu pai com segurança. E naquele momento, quando eu parei, aquele jovem que vinha na frente na bicicleta, era o mais alto, ele pulou da bicicleta em movimento, puxou o 38 e colocou mesmo aqui na minha cabeça. E eu estava com a Bíblia na mão. E o outro ladrão saiu, também caiu, deixou a bicicleta no chão, puxou a arma e apontou na minha frente. Ele ficou na minha frente. Uma arma na minha cabeça e a outra na minha frente. O ladrão que estava com a arma na minha frente, eu olhava mais para ele. E o que estava com a arma na minha cabeça dizia, joga a Bíblia fora, joga a Bíblia fora. E eu disse, eu não jogo a Bíblia fora. Eu me preocupei porque meu pai, há 15 dias atrás, meu pai teve um infarto. Mas graças a Deus, Deus o curou, meu pai, daquele infarto. E aí aconteceu o seguinte, e naquele momento o ladrão com a arma na minha cabeça, e eu olhava para aquele que estava com a arma na minha frente, apontada a arma para a minha frente, e ele pedia dinheiro, eu não tinha. Catucava os bolsos do terno, não achou dinheiro. E naquele momento, irmão, naquele exato momento, o ladrão começava a empurrar a arma com toda a força, e eu não sentia o cano da arma. Aí aconteceu, meu irmão, que naquele exato momento, o ladrão que estava na minha frente, eu percebi que ele estava olhando acima da minha cabeça, como o ladrão estivesse vendo alguma coisa. E ele viu, sim, um anjo do Senhor que estava do meu lado. E aquele ladrão, ele levantou a cabeça com os olhos, assustado, o semblante dele mudou, e ele agora guarda a arma dele na cintura, cobre com a camisa e pede para o companheiro, tira a arma da cabeça desse homem, que ele é um crente. E naquele momento, aquele ladrão que estava com a arma na minha cabeça disse, não, nesse daqui eu vou dar 6 tiros na cabeça dele, que eu quero ver os miolos deles por lá fora. E naquele momento eu comecei a chorar, lembrando que eu não ia ver mais minhas filhas, minha esposa, e também não ia realizar o sonho de ser evangelista, que era o meu sonho, que eu fiz o voto a Deus naquela última sexta-feira de 1999. Se o Senhor me curar e eu não for parar numa cadeira de roda, eu quero, Jesus, ser como o apóstolo Paulo, pregando o evangelho. E naquele momento, irmão, o segundo ladrão pediu para o companheiro tirar a arma da cabeça dele. E naquele momento, aquele jovem disse assim, não, nesse aqui eu vou dar 6 tiros. Porque ele fez um voto a Deus no quarto dele, que ele iria pregar o evangelho, levar as pessoas que estão nas trevas, nos mundos do pecado, e levar para Jesus. E naquele momento, o ladrão tirou a arma da minha cabeça e disse assim, vocês podem ir, mas se a polícia passar por vocês, vocês dizem que não nos vimos a gente não, que vocês não viu a gente. E eu disse, tudo bem, vão em paz. E aqui está o meu 6º testemunho, meu irmão. Que Deus abençoe você que vai ouvir esse vídeo, que você que vai ouvir mais esse testemunho, entregue suas vidas nas mãos de Deus. Confia nele, porque ele há de cuidar de você. Por isso que o salmista Davi diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Oremos, Senhor nosso Deus e nosso Pai, que habita no mais alto céu. Abençoe, Senhor, todas as pessoas que vão ouvir esta mensagem desse vídeo. Que é esse testemunho e esse milagre, esse livramento que o Senhor me deu,
possa tocar na vida de muitas e muitas pessoas e elas possam aceitar a Jesus como seu Salvador. É isso que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém.